Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Antes de começarmos esta mensagem, pedimos que prestem bastante atenção até o final, depois podem acompanhar com a sua Bíblia. Esse DVD é distribuído gratuitamente. O assunto é sobre a questão dos dízimos, ofertas, contribuições, templos, batismo e ceia para as nossas vidas nestes últimos dias. Muitos têm dúvidas se devem pagar o dízimo, se o dízimo serve para o Novo Testamento ou se não serve. Afinal, o que é o dízimo? Vamos ler o texto, assim ficará mais explicativo. Para começarmos a entender, vamos para Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão, que era riquíssimo, deu os dízimos dos despojos, ou seja, do que ele arrancou da matança dos reis de Sodoma. Este relato está em Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. No versículo 5, e os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, os israelitas, ainda que tenham descendido de Abraão. Em Hebreus capítulo 7, versículo 9, está escrito: para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, ou seja, até os levitas, que recebe dízimo, pagou dízimo. Depois veio seu neto Jacó, filho de Isaque. Ele fez um voto com Deus, dizendo, Gênesis capítulo 28, versículo 22, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A Bíblia não relata se ele deu o dízimo. Quando Jacó saiu da casa do seu sogro Labão, no caminho lutou com o anjo de Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Então disse, não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Depois de 400 anos, quando Israel saiu do Egito, da casa da servidão, das garras de Faraó, e atravessou o Mar Vermelho a caminho de Canaã, na jornada do deserto, esse povo eram as 12 tribos, os israelitas. Entre as tribos, uma se chamava Levi, em Números capítulo 3, versículos 5 a 7. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fazem chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 a 29, os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite
e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, pois está longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Esta tribo não tinha herança nos bens das outras tribos. Então Deus, na sua sabedoria, instituiu o dízimo para os levitas, pois eles precisavam alimentar seus familiares. Em Números capítulo 18, versículo 21, e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Esses dízimos eram as colheitas, vaca, carneiro, cereal, etc. Esse povo santo que Deus escolheu para levar a arca da aliança pelo deserto, a presença de Deus estava na arca. Irmãos, os dízimos nunca foram dinheiro e sim mantimento, como o próprio texto explica. Era dado uma vez a cada ano, ou de 3 em 3 anos. Os pastores dizem que naquela época não existia dinheiro. O próprio texto explica. Vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Leia Gênesis, capítulos 42, 43 e 44. Todos os 3 capítulos falam em dinheiro. A outra passagem que fala sobre dízimo está em Malaquias, Velho Testamento. Vamos esclarecer tudo sobre o profeta Malaquias e tirar todas as dúvidas. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Malaquias capítulo 2, versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Deus estava chateado com os sacerdotes dos israelitas, pois os mesmos estavam desviando os dízimos dos levitas, vaca, carneiro, ovelha, cavalo, colheitas em geral. Além disso, os sacerdotes ofereciam a Deus em sacrifício pães imundos e animais cegos e doentes. Deus mandou que o profeta Malaquias falasse com os sacerdotes que parasse com aquela prática errônea, senão ele iria jogar estercos em suas caras. Deus falou com os israelitas através do profeta Malaquias que a vinda de Jesus Cristo estava próxima. Capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Esse é o título. Deus fala com eles através do profeta. Observem que Deus está sempre falando, vós, vós, vós,
e não nós. Desde o dia de vossos pais, pais deles, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eles perguntaram, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Deus continua falando, com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Podemos observar que Deus está falando para a nação dele, ou seja, a nação de Israel. Deus continua falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar. Derramar o quê, pessoal? Chuva. Leiam Ezequiel, capítulo 34, versículo 26 e 27. E a elas e aos seus lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo, chuvas de bênção serão. Deus continua falando, derramarei uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Povo de Deus, prestem atenção que Deus falou em bênção e não em bênçãos. Só foi uma vez. Deus continua, e por causa de vós, os israelitas, repreenderei o devorador. Quem é o devorador? O devorador que Deus está falando não é o diabo, não é Beelzebu, como os homens pregam. É simplesmente o gafanhoto devorador. Leia Levítico, capítulo 11, versículo 22. Deles comereis estes, a locusta segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, e o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Deus continua falando, para que não vos consuma o fruto da terra. Observe que essas passagens se tratam de plantações e colheita, só isso. Não tem nada a ver com dinheiro. E a vide, o que significa a vide? Plantas vistosas, e a vide no campo não vos serão estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Estéril, pessoal, é tudo que não produz. Deus continua falando. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Toda esta passagem se refere ao povo de Israel e nenhum outro povo. Deus disse que se eles parassem com a prática de roubar, ele repreenderia o gafanhoto devorador. Não paguem dízimos. Não somos israelitas, levitas ou judeus, somos gentios. Gentios na Bíblia nunca pagaram dízimos. Os pastores falam, trazei as primícias. Primícias significam os primeiros frutos da terra. Povo do Deus Altíssimo. Dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jeremias capítulo 23, versículo 30. Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Irmãos, quando Jesus estava vivo, o dízimo era permitido. Ele era judeu, descendente de Davi, da tribo de Judá. Em Mateus, capítulo 23, versículo 23,
Jesus está dando bronca nos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sob a lei dos profetas e sob a lei de Moisés. Então o dízimo era permitido. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Até a oferta da viúva pobre era permitido. Em Atos, capítulo 8, versículo 17 a 24, podemos observar o que aconteceu com Simão o mágico, quando quis aumentar seus lucros oferecendo dinheiro para comprar o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Será que ele foi salvo? A passagem que está em Mateus capítulo 22, versículo 19 e 21, Jesus pagou tributo e não dízimo, como muitos dizem. Era lícito ele pagar imposto, como todo cidadão. Mas observe o que ele disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A justiça, a benevolência, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Observe o que a mulher samaritana perguntou a Jesus em João capítulo 4, versículo 19 a 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Irmãos, podemos observar que não é mais nos templos ou igrejas como os líderes religiosos pregam,
Acordem, povo de Deus, tão simples de entender as Escrituras. Povo de Deus Altíssimo, em Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25, observe o que está escrito. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17 e 21, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O profeta Jeremias deixa bem claro no capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Irmãos, para vocês verem que a Bíblia é tão fácil de entender, que em Hebreus, capítulo 8, versículo 11, está escrito: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. É como está escrito em Salmos capítulo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. Os pastores ficam nos cultos só dando feijão com arroz, todos os dias a mesma coisa, lendo o Salmo, capítulo 122, versículo 1, o rei Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso era em Jerusalém, no Velho Testamento, na Velha Aliança. Hoje não existe mais. O primeiro templo que Deus autorizou Salomão a construir, o mesmo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O segundo templo, em Jerusalém, foi destruído 70 anos após a morte de Cristo pelos romanos. Em Hebreus capítulo 9, versículo 7, fala que no segundo templo o sacerdote levava de ano a ano as culpas do povo, pois só ele podia entrar num templo. Em Lucas capítulo 19, versículo 45, e começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Hoje esse templo não existe mais, cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. Quando Jesus expirou na cruz e entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. A partir daquele momento, nós já temos contato direto com Deus. Não precisamos mais de sacerdotes, pastores, dirigentes, padres. Sabe, irmãos, por que o templo foi destruído? Por causa da corrupção, o que está ocorrendo nos dias atuais. Estes locais que os homens chamam de igreja estão esvaziando-se. As pessoas não são bobas. A cada dia tomam conhecimento do verdadeiro evangelho de Cristo e caindo fora, indo pregar nas casas,
como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, Romanos, capítulo 16, versículo 5, Colossenses, capítulo 4, versículo 15, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Leia o que está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. O Espírito do Senhor ungiu o pastor ou ungiu cada um de nós? Reflita. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, está escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Pastores que compram avião, fazendas, mansões, canal de televisão, são esses pastores que cuidam de suas ovelhas ou são mercenários? Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É por causa disso que em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como falou o apóstolo Pedro em Atos, capítulo 8, versículo 22. Querem se livrar rápido do sistema religioso? Peça para o pastor ler tudo, não só versículo aqui, versículo ali, para vocês verem o despertar dos irmãos. Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 10, versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. É por causa disso que a Bíblia deixa bem claro em Romanos capítulo 1, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Entenderam, irmãos? Quase tudo que fazemos é contrário à palavra de Deus. O Senhor pede para não irmos a templos, vamos. Pede para não irmos a monte, vamos. Pede para vivermos o Novo Testamento, pois estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, não aceitamos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, mas não para salvar. Salvação só em Cristo. Pede para os irmãos irem para as casas pregarem, não vamos. Manda irmos por todo o mundo, não vamos. De Gênesis a Apocalipse, Deus pede que ajudemos os nossos irmãozinhos, as viúvas, os estrangeiros, os pobres, os necessitados, os quebrantados de coração. Ao contrário, vamos ouvir o pastor e levar dinheiro. Agora lhes pergunto: para que Deus quer dinheiro? Deus não come, não bebe, não dorme, não toma remédio, pois não fica doente? Para onde vai esse dinheiro? Observem os escândalos. Deus é espírito. É por causa disso que o profeta Isaías deixou bem claro no capítulo 56, versículo 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem.
todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. É interessante que a Bíblia está repleta de informações a não voltarmos mais para o Velho Testamento. Leia, irmãos, Mateus capítulo 26, versículo 28, Efésios capítulo 2, Hebreus capítulo 7, versículo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 24, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Hebreus capítulo 10, versículo 9, Romanos capítulo 7, versículo 6, 2 João capítulo 9 diz: todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19, 20 e 28, Gálatas capítulo 2, versículo 21, Mateus capítulo 5, versículo 20, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Vê se os pastores leem essas passagens. Claro que não. Como ele vai justificar a pedição de dízimos se todas essas observações são práticas do Velho Testamento? Leia, pastor, para suas ovelhas. Em Gálatas capítulo 3, versículos 10, devemos tomar bastante cuidado para não morrermos sem a salvação. Olha só o que o texto nos alerta. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por exemplo, circuncisão, apedrejamento, sacrifício de animais, dízimos, sábado, incenso e outros. Hoje nem os judeus fariam isso, ainda mais nós que somos gentios. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Existe aquela passagem que está escrita em Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde explica: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Leiam com bastante atenção. Esta passagem nos alerta a não voltarmos mais para o Velho Testamento. Em Romanos capítulo 7, versículo 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, pelo que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Segue seu pastor, segue, você verá o que vai acontecer no dia do juízo. Pastores e líderes em geral, olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Em 2 Coríntios, capítulo 8, devemos ler por completo o capítulo todo, com bastante atenção. Os pastores fazem uma tremenda lavagem cerebral neste capítulo, pedindo dinheiro. Olhem só o que Paulo fala no capítulo 9, versículo 6, e digo: que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia muito, muito também ceifará. Semear dinheiro? É por causa disso que os pastores estão ricos. Semear a palavra de Deus e não dinheiro. No capítulo 8, versículo 7, está escrito:
assim como em tudo sois abundantes na fé, na palavra e na ciência. No versículo 18, olha o que está escrito. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Vocês acham que Paulo, apóstolo de Cristo, que nem pão comeu de homem algum, para não ser pesado no Evangelho, iria pedir dinheiro a alguém? Acordem, povo de Deus. Seria muito bom se eu pudesse relatar tudo neste DVD sobre esta passagem. Paulo pede que os irmãos da Acaia recebam os macedônios e que os irmãos preparem lugar para eles ficarem alojados. Observe mais à frente no capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em boa obra. Boa obra dá dinheiro? No versículo 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Desafio o pastor que já leu este versículo. A culpa é sua que não leu o capítulo todo. Tudo o que os cães gulosos falam, vocês acreditam. Cada um de nós deve ajudar nossos irmãozinhos, espalhando a palavra de Deus, dando cestas básicas, vestimentas, conseguindo emprego, tirando das drogas. É isso que Jesus pede. Para isto ele me ungiu. Não é levando dinheiro para pastor. Deus vai cobrar caro pelo seu erro. A Bíblia está em suas mãos. Jesus e seus discípulos não tiveram Bíblia, nós temos. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, os dirigentes se apegam para pedir dinheiro. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Se não lermos todo o capítulo, fica difícil de entendermos. Viver o verdadeiro Evangelho não é pedir ou dar dinheiro. No versículo 9, Paulo fala da liberdade dos direitos dos levitas, por ordem da lei de Moisés. Leia o versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem o que é do templo? Administrar o que é sagrado é aceitar dinheiro? Aí é servir a dois senhores. O evangelho deve ser pregado gratuito. Vamos finalizar falando sobre o batismo e a ceia. Em Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Irmãos, esse batismo com água não significa muito. O verdadeiro batismo é andarmos na presença de Cristo até o fim. Sobre a ceia está em Marcos, capítulo 14, versículo 25. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Observe que essa ceia foi só para os seus discípulos, porque Jesus não chamou a sua mãe Maria, Lázaro, Marta e todas as pessoas daquela época. Essa ceia mitraica, dada com pão da padaria, entra e sai, nada resolve. Observe o que Jesus falou em João, capítulo 6, versículos 56 a 58. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Entenderam, irmãos? O que esta passagem tem a ver com o pão da padaria?
A verdadeira e santa ceia está descrita em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7, 8 e 9. E disse-me, regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, são as justiças dos santos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A nossa ceia será no céu, junto com o Salvador. Fuja das denominações, como está em Apocalipse. Saia dela, povo meu. Pare de ser lisonjeado pelos homens. Interessante que em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus deixa claro, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas é claro, nas casas, um para profetizar, outro para evangelizar, outro para orar, outro para cantar hinos, outro para ler a palavra. Aí o Espírito de Deus se faz presente. Deus deu cada um com o seu dom. Estamos no século 21. Não há mais razão para sermos enganados. Como está escrito em Provérbios, capítulo 26, versículo 3. O açoite para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Querem conhecer a Bíblia? É só seguir Isaías, no capítulo 28, versículo 13. Mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Que a paz fique com todos. Dê esse DVD de presente, ou então empreste. Muito obrigado.